Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Digamos assim, conforme a minha energia venha de vocês, né? Isso é mutualidade, uns aos outros, né? Motivem uns aos outros, né? Cumprimentem uns aos outros. Vocês têm trabalhado bastante esses uns aos outros, né? O pessoal que tem participado dos grupos de relacionamento, né? Acho que tem trabalhado bastante os mandamentos recíprocos. Mas hoje eu não vou conversar com você sobre mandamentos recíprocos. Hoje eu vou dar continuidade ao estudo que a gente está fazendo sobre o Sermão do Monte. Nós temos lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos o conhecido Sermão do Monte, né? Sermão da Montanha, como você preferir ou como você já ouviu falar, como você conhece. E nesse trecho do capítulo 5 até o capítulo 7, inclusive, nós temos então muitos ensinamentos de Cristo, onde através deles nós podemos entender como que a gente vive uma vida dedicada, uma vida agradável a Deus, uma vida segundo a vontade dEle, uma vida que é cheia de hipocrisia, uma vida cheia de amor, o amor de Deus, não o amor nosso, cheia de graça. E nós também entendemos como que a gente pode viver essa vida cheia de sabedoria e discernimento, para que a gente possa entender então realmente qual é a vontade de Deus perante todas as coisas, né? Todas as ações, todos os pensamentos que a gente tem na nossa vida, né? Para a gente também entender a palavra e tudo mais. No mês retrasado, não no mês passado a gente não teve, mas no mês retrasado a gente falou sobre adultério, né? A gente falou sobre a parte do adultério, a gente aprendeu que o adultério ele não é apenas o ato de cometer o adultério, a imoralidade sexual não é apenas o ato de fazer esse tipo de coisa, mas só o desejo sexual por alguém que não é o cônjuge, né, ou por uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, só esse desejo já é pecado. Então a gente conversou sobre isso. A gente conversou também que o ato em si do adultério ele pode ter consequências devastadoras dentro do casamento. Quando a pessoa é casada e ela comete o adultério, né, pode ter consequências que podem chegar até o término do casamento. Então hoje a gente vai continuar essa explicação que Jesus dá sobre alguns pontos da lei vigente no reino de Deus. E Jesus então em seguida ele vai falar então sobre essas consequências. Porque ele estava falando de adultério, então a principal consequência, né, do adultério que pode vir a ter, né, pode levar, e a mais devastadora do casamento, ao divórcio. E ele vai falar sobre isso. Então vamos abrir aí Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32, nós vamos ler hoje. Mateus 5, 31 e 32. Todos encontraram? Vamos lá. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vamos orar? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos entregamos para que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, discernimento nesse momento para entendermos a Tua palavra. Nos guie, Senhor, diante dessas verdades que nós leremos hoje e nós estudaremos, para que a gente possa entender qual realmente é a Tua vontade, para que a gente possa entender claramente sobre esse assunto. E que, através disso, nós possamos aplicar esses conhecimentos em nossas vidas para Te agradar e buscar cada vez mais sermos semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Então vamos começar do versículo 31. Né? Ele fala assim, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Está falando ali, quem quiser se separar de sua mulher, então deve dar a certidão de divórcio. Mas ele diz assim, foi dito, né? Quem que disse isso? O que é essa tal de certidão de divórcio? O que isso significa? Em que contexto que foi falado isso? Quem falou isso foi Moisés. E isso a gente encontra lá em Deuteronômio. Então vamos abrir Deuteronômio, capítulo 24, para entendermos da onde que Jesus tirou esse ensinamento. Deuteronômio, capítulo 24, vamos ler do versículo 1 até o 4. Deuteronômio 24, 1 ao 4, fala o seguinte,
Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se, depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, Jesus está citando isso porque aquelas pessoas que estavam escutando a Jesus, elas entendiam, olha, se eu casei com alguém e eu não gosto dessa pessoa, sei lá, não gosto do jeito que ela faz comida, eu não gosto do cabelo dela, ela cortou o cabelo, agora está cabelo curto, eu não gosto mais dela. Vou me divorciar, vou dar a certidão de divórcio. A gente entende, primeiro ponto é isso, que ele está falando, se o homem casar com uma mulher, não quiser mais ela, porque tem algo nela que ele reprova, então ele vai dar a certidão de divórcio. Só que assim, o que Moisés está falando aqui, na verdade, ele não está ordenando o divórcio. Ele não está louvando o divórcio, ele não está justificando, ele não está sugerindo o divórcio. Moisés, na verdade, ele dá permissão para alguns casos, em casos que haja alguma coisa indecente. Algumas linguagens, vocês vão encontrar que ele diz assim, se encontrar nela algo indecente, algo que ele reprova. Então ele não está falando, ele está dando permissão para alguns casos. E Jesus, então ele vai dizer que esse algo indecente é só o adultério, a imoralidade sexual. Algo que reprova é a imoralidade sexual. Ele vai interpretar dessa forma. Mas antes de tudo, é interessante a gente entender o que Moisés está falando aqui. Sobre a palavra divórcio, carta de divórcio. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. E aí eu fiz uma pesquisa onde é que essa palavra usada aqui na carta de divórcio aparece em outros locais do Antigo Testamento. Para entender o contexto, onde é que era utilizado. E olha só que interessante. Eu encontrei que ela é usada aqui e em Isaías capítulo 50, versículo 1, se alguém estiver anotando, e Jeremias capítulo 3, versículo 8, para falar de separação. E no caso desses textos, a separação de Deus, no caso com Israel. Então, Deus fala que ele deu a carta de divórcio para Israel, por causa do adultério que Israel estava tendo. No caso, o Israel estava idolatrando outros deuses, estava traindo Deus, estava fazendo uma traição. Então, Deus ele dá a carta de divórcio para Israel, ele se separa de Israel. E ao mesmo tempo, ele fala também que, no caso de Judá, não houve carta de divórcio, mesmo que Judá tivesse cometido o mesmo pecado. Então ele fala para Israel, dei carta de divórcio, e tu, Judá, que fez as mesmas coisas, para ti eu não te dei carta de divórcio. Eu não me separei de ti, eu continuei contigo. Então, quando a gente fala de divórcio, e Moisés está falando aqui, é essa separação, esse abandono. Quando ele fala que tem que dar a carta de divórcio, é justamente porque quando a gente casa com alguém, a gente é um do outro. A gente é posse um do outro. E daí, no caso, se o homem não quisesse mais a mulher, ele se separasse dela, abandonasse ela e não desse uma carta dizendo, olha, eu não sou mais casada contigo, aquela mulher lá, naquela cultura da época, ela estava com sérios problemas. Porque ela não poderia ter mais ninguém para amparar ela, porque ela era uma mulher casada. E depois também, mulher naquela época não trabalhava, não podia. Tinha que cuidar da família ali, do lar e tal. Não como, por exemplo, assim, sustentar uma casa e tudo mais. Então, isso complica um pouco as situações. Então, por isso que Moisés diz, então, vai dar a carta de divórcio. Que aí tu libertou essa pessoa. Lá em Mateus, Jesus ele vai usar a palavra, daí no caso é em grego e é outra palavra, que ele não está usando hebraico. E a palavra usada por Jesus para divórcio, dar a carta de divórcio e tudo mais, tem o mesmo significado que Moisés usou, que é separação. Vocês talvez vão ter algumas traduções falando assim, Almeida, se eu não me engano, Jesus fala, vocês ouviram, se alguém repudiar a sua esposa. Então também é utilizada a palavra repúdio, e repúdio significa abandono,
né? Se alguém abandonar a sua esposa. Então, divórcio é basicamente um abandono, é separação, a gente não está mais juntos, né? Então, a ideia do divórcio, tanto aqui em Moisés quanto lá em Jesus, a ideia era a mesma. É libertar a pessoa de um compromisso. É que nem se nós fizéssemos um contrato entre duas pessoas, sei lá, uma compra numa empresa, alguma coisa assim, e a gente vai lá, então, faz agora um outro contrato, uma outra assinatura dizendo que aquele contrato não vale mais, né? Eu estou liberto daquele contrato. Então, basicamente, isso era o divórcio, essa carta de divórcio, né, que era dada. Era uma carta dizendo que a pessoa estava liberada. Só que, como eu disse, Moisés ele não está incentivando isso, ele não está dizendo que pode, ele não está dizendo que tem que fazer. Né? Ele está dando uma permissão para casos específicos. Por que isso? Por causa que o casamento ele é um compromisso eterno. E aí a gente entende que o principal foco de Moisés aqui nesse texto de Deuteronômio não é falar especificamente do divórcio, no sentido, vocês podem se divorciar e tal. Mas é falar da contaminação que o divórcio causa. É falar sobre a contaminação que ocorre num segundo casamento após o divórcio. Porque se o casamento é para sempre, no momento que a pessoa se divorcia, ela estava conectada àquela pessoa, ela se divorciou, e aqui no caso por qualquer coisa, vamos dizer assim, no segundo casamento, casou de novo. E aí ele fala o quê? Se o segundo marido dá carta de divórcio também, ou morrer, o primeiro que era casado, inclusive, ele não pode mais casar com a esposa de novo. Por quê? Porque ela está contaminada. Ele fala, inclusive, que ela é detestável. Isso seria detestável para o Senhor. Então, olha o que Moisés está realmente falando e como que eles, naquela época de Jesus, eles modificavam, transformavam e tiravam um entendimento diferente, contrário. Né? Jesus ele vai explicar um pouquinho melhor sobre o que Moisés está falando em Mateus, mas não Mateus 5, em Mateus 19. Então vamos abrir em Mateus 19. Ele vai falar isso no versículo 3 até o 9. Mateus 19, do 3 até o 9. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Aquele entendimento, de que qualquer coisa que eu quiser, cortou o cabelo, eu não gostei mais, não vou esperar crescer, eu quero me divorciar, quero outra. Né? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então aqui nós temos os fariseus, eles queriam saber qual que era, em que time Jesus jogava. Porque existiam duas interpretações da lei sobre essa questão de divórcio e novo casamento. Tinha interpretação de um cara chamado, um rabi, chamado Shammai, e outro rabi chamado Hillel. E aí o pessoal que seguia Shammai, eles interpretavam a lei de uma maneira bem rígida. Eles seguiam todos os detalhes e tinha que ser daquele jeitinho bem específico, Então, por isso, o divórcio ele só poderia acontecer por imoralidade sexual. Eles vão perguntar para Jesus, pode ser por qualquer coisa? Ou vai poder ser só por imoralidade sexual? E o pessoal que seguia o Hillel aí, eles tinham então uma abordagem mais pragmática, a questão mais prática, mais realista. E aí eles diziam que podia se divorciar por qualquer coisa. Se algum dia chegasse em casa lá com algum problema no trabalho e a mulher olhou torto, vou me divorciar. Então era bem assim, qualquer coisa podia ser motivo de divórcio. E Jesus então, ele se defende não falando sobre quando que pode divorciar. Jesus ele se defende falando da importância do casamento. Ele volta um pouco. Eles estão falando, pode se divorciar por qualquer coisa, quando é que pode se divorciar e tal.
Ele disse, não, vamos falar um pouquinho do casamento. Vocês entendem o que é casamento, a importância do casamento e tudo mais? Então, para se defender do casamento, ele cita Gênesis. E daí ele cita ali Gênesis capítulo 1, versículo 27, o 5:2 e também o 2:24, dizendo ali, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Né? Deus fez homem e mulher. Ele fez para que eles estivessem juntos, para que refletissem a imagem de Deus. E também ele diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Se eles se tornarão uma só carne, se tornarão um. Como que se separa isso? Por isso que ele diz, assim já não são dois, mas são apenas um. O que Deus une, o que Deus uniu, ninguém separe. Que homem nenhum separe. Então quem somos nós para dizer a gente se casar perante Deus, termos a bênção de Deus perante esse matrimônio, perante essa aliança, e depois nós dizermos assim, não, isso aqui não serve mais, isso aqui não funciona mais. Quem somos nós perante Deus, perante a soberania e sabedoria de Deus que permitiu que nós nos casássemos com alguém? Então é isso que ele está falando. O que Deus une, homem nenhum separe. Por quê? Porque Deus odeia o divórcio. Deus ele odeia o divórcio, e vocês encontram isso em Malaquias 2,16, que fala sobre isso. Estava falando em outro contexto, mas é bem claro que ele fala, Deus odeia o divórcio. Então a gente já entende que Deus, até porque, que nem eu falei, se Deus uniu, por que ele vai separar depois? Deus ele não se arrepende do que ele faz. Ele tem um plano para todas as coisas, ele tem sabedoria para entender e nos mostrar depois o motivo de cada coisa. Então eles não ficaram contentes sobre isso. Jesus dizendo assim, tu não respondeu a nossa pergunta. Então Jesus ele fala, olha, ninguém se separe. Ele estava dizendo o quê? Não pode se divorciar, eles não ficaram tranquilos. Não, pega aí, nós temos duas opiniões aqui. Uma é qualquer coisa e outra é só perante imoralidade sexual. E aí o pessoal então levanta. Tá, mas pega aí, o Moisés ele não disse que podia dar certidão de divórcio e mandar a mulher embora? Não foi isso que Moisés falou? Está dizendo que Moisés estava errado então? Justo Moisés, a quem nós achamos que nós quase idolatramos, vamos dizer assim, naquela época, né? É alguém muito importante para nós. Então Jesus ele vai explicar o que Moisés estava falando. E aí ele explica que na realidade Moisés permitiu que vocês se divorciassem, né? Que pudessem se divorciar da sua mulher. Moisés não disse, deem a carta de divórcio, certidão de divórcio. Ele permitiu que isso ocorresse. E quando que ele permite? Ele permite só em questão de moralidade sexual. E por que ele permitiu isso? Por causa da dureza do coração de vocês. Então ele dá essa permissão devido a essa dureza no coração. Por quê? Porque e o que isso significa, né, dureza do coração? Diante de um adultério, vamos pegar o exemplo, um casal, o marido cometeu adultério, ou a esposa, não vem ao caso, mas um deles cometeu adultério, e aí a pessoa que, vamos dizer assim, é inocente, né, na jogada, a pessoa que não cometeu adultério, mas estava sendo fiel, ela precisa fazer o quê? Perdoar, certo? Porque um cristão que não perdoa não é cristão. Por que eu digo isso? Um cristão que não perdoa não é cristão? Porque na oração, quando Jesus ele ensina a orar, ele fala a oração do Pai Nosso, ele diz lá, porque se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará os pecados de vocês. Então, se a gente tem o Espírito Santo, nós vamos perdoar. Então, o perdão é necessário. O arrependimento de quem cometeu adultério, também. Então, vamos dizer assim que houve o arrependimento, a confissão do pecado, houve o perdão, e nessa parte está tudo certo. Só que o clima não é mais o mesmo. Não há mais confiança da esposa com o marido, ou o marido com a esposa, né? Quem sofreu o adultério, né? Quem foi traído, não há mais confiança. O clima na casa mudou, não existe mais carinho, não existe mais conversa. Então isso é a dureza do coração. Que por mais que a gente perdoe, a gente não consegue mais amar como nós amávamos antes. Porque a gente perdoa, mas a gente acaba ficando com aquela insegurança, sabe? De a gente não conseguir confiar. Então, nesse caso, então, é que Jesus diz que, nesse caso, é permitido o divórcio. Devido a esse adultério e então, depois de ter perdoado e tudo mais, devido a não conseguir mais estar juntos, não conseguir mais se relacionar.
Então, nesse momento, é permitido, ele fala. Então, só para ficar claro, não é por falta de perdão, é por falta de confiança. Não é motivo para divórcio eu não perdoar. Saibam que se você for sofrer um adultério e não perdoar depois, Deus vai cobrar de você sobre essa questão, né? Vai ter que prestar conta sobre não ter perdoado. Então o perdão ele é muito importante, porque o verdadeiro cristão, ele perdoa, certo? Então, explicado isso, de onde é que veio essa visão aí, esse ensinamento que o pessoal tinha na época, vamos voltar lá para o capítulo 5 e temos o versículo 32. O que Jesus fala? Então ele fala sobre, foi dito aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Isso é o que vocês entenderam até agora. Então eu vou explicar para vocês, eu vou reinterpretar isso e eu vou puxar toda a profundeza desse ensinamento para que vocês tenham clareza em ensinamento. É isso que Jesus está fazendo, né? Lá em Mateus 19, parece que aquele pessoal não conhecia o Sermão do Monte, senão eles não teriam feito essas perguntas, porque ele diz o seguinte no 32. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então aqui Jesus ele está falando exatamente a mesma coisa que Moisés falou, só que entendendo do jeito certo, né? Explicando da forma correta, falando realmente o que Moisés queria dizer, de uma forma clara e direta. Então, assim como os outros pontos que a gente tem comentado, a gente falou sobre homicídio, sobre adultério, sobre a questão da lei e tudo mais, né? E vamos ter alguns pontos adiante também. Então o que ele está dizendo? Quem se divorciar por qualquer motivo, exceto por imoralidade sexual, exceto por adultério, né? Ou qualquer tipo de imoralidade sexual que nem a gente comentou no mês retrasado, é adultério, né? Então quem se divorciar por qualquer motivo, faz da outra pessoa, né, que eu estou me divorciando da minha esposa, eu faço dela e de mim mesmo adúlteros. Então, vejam só, não é só o fato de depois eu ter relacionamentos, casar de novo, ou pensar em outras pessoas, mas só o fato de me divorciar, ele está dizendo que já é adultério. A não ser que seja, mais uma vez, motivado por adultério, né? Então, a permissão vai ser para imoralidade sexual. Mas se não, qualquer casamento que vier depois, qualquer intenção por outra pessoa que vier depois, será adultério. Porque que nem a gente conversou sobre, falamos sobre adultério no mês retrasado, mesmo casado, mesmo solteiro, quando a gente pensa em outra pessoa de uma forma sexual, a gente está cometendo adultério. Então, desfez o casamento, assinou o divórcio, a papelada, tu se torna adúltero, se não for motivado por um adultério que ocorreu e não teve mais como retar e tudo mais, né? E sabe o que é pior diante disso? O pior é que a gente leva outros a pecar também. Porque caso qualquer um dos dois, né, tenha um novo casamento, a pessoa que não tem nada a ver com a história, que está se casando e daqui a pouco ela não saiba do passado e tudo mais, não investigou, não perguntou, faltou diálogo, já começou errado o casamento. Mas caso essa pessoa se case com essa pessoa que foi divorciada, essa pessoa também estará cometendo adultério. Olha só a situação que complicada. Está levando outros a pecar, está levando outros no pecado. Então assim, quando a gente fala de casamento, casamento é uma coisa muito séria. Casamento não é qualquer coisa. Casamento não é brincadeira, casamento não é para criança. Casamento é para gente grande, para adulto. Por isso que eu falo muitas vezes pro pessoal que é mais jovem, eu digo para eles assim, olha, vai começar a namorar, né? Cara, tu planeja casar com essa pessoa? Ah, não sei, vamos ver. Cara, então nem começa. Nem começa, porque tu vai entrar numa fria aí. Porque daqui a um pouco, tu fica namorando ali 2, 3 anos, 4 anos, aí começa a vir a pressão do pessoal, tu casa obrigado, né? Porque já tá um longo tempo de namoro aí, e tu não sabe se é aquela pessoa e tu casa. E aí dá um tempo de casamento, quando tu vê, não era essa pessoa. E agora? Vai fazer o quê? Casamento é para sempre. Deus odeia o divórcio. Tu vai escolher quem agora? Vai escolher agradar a Deus ou desagradar a Deus, se divorciar e ainda fazer a outra pessoa ir para o pecado também, né? E aí os dois também agora podem levar outros a pecar.
Olha que complicação que é tudo isso. Então, inclusive lá em Mateus 19, se vocês continuarem lendo depois, Jesus fala todas essas coisas, os discípulos, eles ficam, o pessoal que estava escutando, eles ficam um pouco preocupados com o que Jesus fala. Eles inclusive chegam dizendo, tá, mas então se tu fala que é desse jeito, é melhor nem casar? Aí Jesus, se tu não aguenta, então não casa. Se tu não aguenta, digamos assim, se tu não ama realmente outra pessoa, se tu não planeja ficar com ela pelo resto da tua vida, até que a morte os separe, né? Que a gente diz, então nem casa, fica solteiro. Se tu não aguenta, digamos, conviver com uma outra pessoa durante muito tempo, não casa. Ah, mas eu tenho minhas necessidades. Aí ele fala lá que tem pessoas que escolheram celibato, pessoas que, né? Ele fala algumas coisas sobre eunucos e tudo mais. E Deus vai cuidar de ti, vai te ajudar nessa caminhada. Então, se não aguenta, não casa. Casamento é coisa séria, não é brincadeira, não. Então, voltando aqui para o texto. Se houver, então, imoralidade sexual, então, o divórcio é permitido. E ele é permitido quando? Caso, imoralidade sexual, né? Mas só é permitido caso não tenha como reatar. Não tenha como resolver esse problema que ocorreu. Caso não tenha como estar juntos. A pessoa que cometeu adultério, ela não quer mais saber da esposa mesmo, quer viver com a amante, né, abandonou. Nesse caso, é a exclusão da igreja, né? Porque um cristão que faz uma coisa dessas e não se arrepende, é exclusão. Ou se arrependeu, mas aí a pessoa não consegue perdoar também, passível de disciplina. Mas se arrependeu, perdoou, e o marido que cometeu adultério quer tentar novamente, mas a esposa não consegue mais. Não consegue mais, talvez, muitas vezes, assim, ter essa desconfiança. Será que ele vai continuar provendo o lar? Será que ele não vai me trair de novo? E fica aquela insegurança. Então, caso não tenha jeito, através de acompanhamento, não tenha jeito mesmo, então é permitido. E nesse caso, então, a parte que não cometeu o pecado, a parte que não cometeu o adultério, no momento que ocorre o divórcio, essa pessoa ela tem então permissão para se casar novamente. É isso que nós entendemos como aliança bíblica de Bento Gonçalves. A pessoa que cometeu adultério, não. A pessoa que cometeu adultério se arrependeu e tudo mais, e não teve jeito, e beleza, ela é um cristão arrependido, perdoamos e tudo mais. Mas essa pessoa não pode mais casar. A pessoa que não cometeu adultério, que foi traída, essa pessoa pode. Então aqui, na aliança, nós entendemos dessa forma. Nós entendemos nesse ponto que o divórcio ele é permitido no caso de adultério, e a pessoa que sofreu o adultério ela pode casar de novo. Mesmo assim, que nem eu falei, o divórcio ele tem que ser o último recurso. Deus odeia o divórcio, ponto. É o último recurso. Por mais que tenha essa permissão, Deus ele não se agrada. Divórcio, o casamento é uma instituição sagrada. Então nós temos que honrar o casamento. Hebreus fala sobre isso, que a gente deve honrar o casamento. Então que a gente possa sempre lembrar que o casamento é uma coisa muito séria. Fora desse trecho aqui que Jesus fala, a Bíblia ela tem mais um caso onde o divórcio é aceito. Mais um caso. Então vamos ler ele, 1 Coríntios, capítulo 7. E esse caso aqui é um pouquinho diferente. Porque até então nós estamos falando de dois cristãos que estão casados e ocorre esse problemão, certo? E aqui nós temos um caso então de um cristão que casa, ou melhor, duas pessoas não cristãs e uma delas se converte. E aí nós temos um casamento, vamos dizer assim, misto, onde temos um crente e um descrente, né? Então Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 até o 15. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. O que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo que temos um casamento que ocorreu antes da conversão. Então esse casamento ele foi feito não debaixo
da autoridade de Deus. Foi feito embaixo de outra autoridade, né? E aí a pessoa que é descrente, está casada, os dois, né? Um é submisso ao outro. Casamento é isso, né? Tu é propriedade do outro. Os dois são propriedade do outro, né? Mas então a esposa ou o marido se converte. Aí a gente tem a tendência de pensar, se um cônjuge se converte, então pode ser que o descrente deixe o crente impuro, né? Por causa que a pessoa quer buscar a santidade e vai ficar impuro. Mas não é isso que ocorre. Paulo deixa bem claro que não é isso que ocorre. Na realidade, inclusive, ele diz que eles devem continuar juntos. O cristão deve continuar junto com o descrente, porque através do testemunho dele, através do crescimento, a família vai ser abençoada. Deus abençoará aquela família através do cristão. Então, continuem juntos, até porque agora o cristão, ele é cristão, então ele não pode se divorciar, a não ser que ocorra imoralidade sexual. Agora, do outro lado, se o cônjuge descrente, ele não tolerar a fé, né, tiver uma certa intolerância, não gosto porque tu vai na igreja lá nos dias e tal, eu não gosto desse jeito aí, o pessoal vem aqui, o pessoal ora, eu não gosto que ore, porque eu sou ateu, não acredito em Deus, não sei, qualquer coisa, isso é contra o que eu acredito, né, e começa a dar briga em casa. Então, se o descrente quiser se separar, veja bem, está acontecendo tudo isso, não é o cristão querendo se separar, mas o descrente quiser se separar, então o cristão deve aceitar. Ok, quiser que seja assim, então que seja, aceite. Né? Pode então aceitar o tal do divórcio nesses casos. Né? Por quê? Porque agora nós estamos debaixo da autoridade de Deus e não estamos mais, digamos, da autoridade daquela pessoa. Então, não, digamos assim, Paulo está falando, não haverá grandes problemas quanto a isso. Mas, mais uma vez, o descrente deve pedir. Né? E por que isso tem que ser feito? Porque é melhor fazer isso para preservar a fé da família. Antes de, digamos assim, fazer com que a pessoa comece a dar mau testemunho por querer forçar, né, o descrente a querer ir para a igreja ou querer continuar no casamento, alguma coisa assim. Né? Então, esses são os únicos motivos que nós vemos. Né? Então, os únicos motivos que nós vemos que o laço do casamento ele é quebrado, ou ele pode ser quebrado, existe a permissão, é no caso, que eu não falei ainda, de morte. Né? Então, a pessoa morreu, ficou viúva, o cônjuge morreu, o outro ficou viúvo, então está separado, não existe mais casamento. Né? Então, vamos dizer assim, de certa forma, ocorreu uma espécie de divórcio. Né? A certidão de óbito do cônjuge demonstra que houve o divórcio, e isso nós não temos muita escolha. Tá? A pessoa veio a óbito, nós não temos muita escolha para aceitar ou não. Então, nesse caso, inclusive, a pessoa que ficou viúva pode casar de novo. Certo? Existe essa liberdade. Então, morte, imoralidade sexual e a partida do descrente, o abandono, repúdio, divórcio, né? Separação. Além disso, nós, como Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, nós entendemos que a Bíblia ela revela que a vida ela é extremamente importante. A Bíblia revela que, diante de todas as coisas, a vida deve ser preservada. Eu falei isso naquele estudo sobre o homicídio que nós vimos no Sermão do Monte também. E por esse motivo nós entendemos que uma pessoa que sofre violência doméstica, que está correndo risco de vida devido à agressão, caso, e veja bem, caso não seja possível fazer com que um marido cristão que está agredindo a esposa, ou vice-versa, caso não seja possível fazer com que essa pessoa seja transformada para parar de cometer esse pecado, nesse caso, então, se for necessário, nós aceitamos o divórcio. Para preservar a vida da pessoa que está sendo agredida. Para evitarmos que algum dia não chegue um relato de agressão, mas um relato de homicídio. Talvez a outra pessoa foi longe demais. Então, nesse caso, a gente entende que é melhor separar. Né? Mas, como eu disse antes, vamos trabalhar nesse casamento para entender por que essa pessoa está sendo tão agressiva, para nós transformarmos. Porque Deus ele é capaz de transformar o coração das pessoas, transformar a vida das pessoas. Então nós adicionamos essa permissão para que a gente possa preservar a vida. E no caso então de recasamento, nós aceitamos o novo casamento apenas em questões de divórcio de dois cristãos que ocorreram diante de um adultério. Só nesse caso. Senão, o segundo casamento será um adultério. O descrente abandonou e tal, e
será adultério. Eu estava sendo agredido e tudo mais. A Bíblia ela não abre margem para novo casamento, a não ser no caso que o divórcio ocorreu devido ao adultério. Então nós não podemos criar coisas em cima que não adianta a gente querer dar justificativas e tudo mais, porque a Bíblia ela não ampara isso. Se a Bíblia fala, podemos ir adiante, senão fica complicado. Então, de qualquer forma, para nós finalizarmos, nós entendemos que todos os casos eles devem ser avaliados. Todos os casos que dois cristãos queiram se divorciar devem ser analisados. Qual é a motivação disso? Todos os casos devem ser trabalhados porque divórcio tem que ser a última opção. Nem deveria ser uma opção, mas é a última opção. Então, sempre a gente tem que lutar para restabelecer esse casamento. Sempre temos que lutar para que seja reatado. Sempre temos que lutar para que volte a existir a confiança, para que as pessoas sejam transformadas. Nós precisamos ter fé que Deus ele é capaz de transformar cada um de nós. Capaz de transformar o nosso cônjuge. Capaz de transformar o nosso coração diante daquilo que a gente sofreu perante outra pessoa. Deus, ele é capaz. Nós temos visto aqui dentro muitas pessoas que foram transformadas. A gente tem relatos de pessoas que sofreram com algum tipo de vício e foram libertadas desse vício. Isso muitas vezes é milagre, a gente analisa, né? Sem precisar de ajuda e tudo mais, a pessoa de um dia para o outro chegar e dizer, eu vou parar com esse vício. Seja alcoolismo, seja qual for, né? Que a gente fala muito de alcoolismo porque destrói famílias, né? Às vezes a pessoa quer se divorciar do marido porque ele é alcoólatra, mesmo que ele não seja agressivo e tudo mais, mas porque não aguenta o alcoolismo. Mas Deus é capaz de transformar. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos, mais que isso, andar juntos uns com os outros, para nos apoiarmos diante dessas situações. Então, sempre que tiver algum problema, procure um cristão maduro, procure alguém da liderança, para conversar sobre o seu casamento, algum casal que é maduro na fé, que realmente entendem o que é casamento, procure conversar com essas pessoas para pedir ajuda. Estamos passando por problemas no nosso casamento, procure ajuda. Não fique sozinho. Não pense no divórcio. Eu não aguento mais. Não pense nisso. Não pense nisso. Deus ele pode ajudar a gente. Então, sempre que tiver alguma situação, peça ajuda. Se ocorrer algum adultério, peça ajuda também. Confesse para alguém para que essa pessoa possa ajudar. E esteja disposto. Lembre-se que o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é grandioso. Então, o divórcio ele é a última opção. E se tem uma frase que eu quero que vocês lembrem. Lembre-se sempre, nosso Deus ele é grandioso, ele é poderoso, ele é capaz de curar qualquer ferida que ficar nos nossos corações. Indiferente da situação, nós precisamos sempre buscar a Deus para que possamos continuar testemunhando o seu amor, principalmente dentro do casamento. Então, você que é casado, se você tem achado o seu casamento talvez meio xoxo, relembre os seus votos. Eu lembro no meu casamento que o Edgar, que fez a cerimônia, ele disse para nós assim, os votos são as promessas que vocês estão fazendo diante dos outros, diante de um do outro, das testemunhas de Deus, do que vocês vão fazer no casamento de vocês. Então, relembrem os votos de vocês. Quando tiver mais ou menos, tiver talvez complicado, relembre os votos. Por que você casou com essa pessoa? Mas eu casei na minha época, era obrigado, não sei o quê. Então, renova os votos, façam novos votos. Façam isso, sabe? Deixem o amor de Deus transformar o coração de vocês para que vocês possam amar a pessoa incondicionalmente. Porque o casamento é para a vida toda, mesmo que vocês não soubessem disso na época. Mas nosso Deus, ele é poderoso. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós nos entregamos a Ti para que o Senhor transforme os nossos corações. Que divórcio não seja uma palavra que permeie as nossas mentes e os nossos corações. Que jamais precisemos chegar a isso. Indiferente do pecado que acontecer dentro do nosso casamento, que nós possamos saber perdoar. Que nós possamos também saber nos arrepender e confessar se nós cometemos esse pecado. Mas que o teu amor possa ser o centro do casamento de cada pessoa que está aqui e também do casamento de cada pessoa que um dia irá casar, Senhor. Que a gente possa sempre lembrar que o casamento deve ser honrado e que o teu Espírito Santo pode nos guiar nesse relacionamento tão íntimo que é o casamento. O Senhor criou o homem e a mulher e o Senhor permitiu
deu a direção, fez um ao outro para que eles pudessem estar juntos, para que eles se tornassem uma só carne. Que nós possamos sempre lembrar isso, que no casamento nós nos tornamos uma só carne. E é para sempre, é que até a morte nos separe, Senhor. Então, Deus, cuide do nosso coração, indiferente do problema que temos enfrentado, que o Senhor possa nos ajudar a resolver esses problemas. Que a gente não fique empurrando esses problemas para frente, mas que a gente resolva. Se talvez a gente está chateado com alguma coisa perante o nosso cônjuge, que a gente resolva. Que a gente fale que a gente está chateado por aquilo. Que a gente saiba perdoar e tudo mais. E que a gente saiba também apoiar uns aos outros. Que a gente possa apoiar casais que estão com problemas e que a gente possa encontrar esse apoio e consolo. E também o conselho em casais mais maduros, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.